Bom, o nosso mergulho detalhado de hoje vai explorar o material do livro Anjos da Abundância. É uma obra escrita pela Doreen Virtue e pelo Grant Virtue. Exato. E a nossa missão aqui é destrinchar como os autores combinam uma espiritualidade bem específica, né, baseada na intercessão angélica, com técnicas super práticas de manifestação financeira e emocional. Sim, sim. E vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é endossar dogmas ou julgar as crenças de ninguém. Com certeza não. A ideia é só analisar de forma bem imparcial as ideias fascinantes que o livro apresenta sobre como a humanidade lida com o merecimento e a riqueza. E a premissa surpreendente do livro começa com uma inversão de expectativa logo de cara. A abundância seria o nosso estado espiritual natural. Tipo, o padrão de fábrica da humanidade. E a escassez seria uma anomalia. Exatamente isso. Pensemos no rio, sabe? A água simplesmente flui sem esforço, contornando as pedras, encontrando o caminho natural para o oceano. É um fluxo contínuo. Só que quando a gente olha para a nossa própria vida financeira ou emocional, parece que somos um salmão exausto, né? Nadando contra uma correnteza furiosa, lutando ferozmente por cada milímetro. Certo, vamos desvendar isso. Por que existe essa desconexão tão brutal entre esse estado natural e a realidade de tantas pessoas? Essa é, tipo, a grande questão que o texto tenta responder logo no início. Tem essa ideia muito enraizada na sociedade de que a vida e a estabilidade material, principalmente, tem que ser uma batalha árdua, quase punitiva, sabe? Nossa, totalmente. Uma mentalidade de escassez mesmo. Pois é. Mas é crucial definir o que o livro entende por abundância. Os autores deixam muito claro que não se resume a ter uma conta bancária transbordando de dinheiro. O conceito é bem mais profundo. Mais psicológico, né? Exato. Abundância aqui é definida como uma sensação visceral de segurança. Aquela tranquilidade de saber que o presente e o futuro estão amparados. O argumento da obra é que o propósito de vida das pessoas é frequentemente paralisado pela ansiedade financeira. E é exatamente nesse ponto que o livro introduz a figura dos anjos da abundância, que seriam uma espécie de equipe de resgate celestial. Isso. Eles são descritos como especialistas celestiais, cuja função é ajudar a desintoxicar o campo energético humano das preocupações com dinheiro. O que é uma imagem bem curiosa. Sim. E o livro usa uma metáfora visão fortíssima para o estresse financeiro. Ele formaria tipo umas bolas de óleo sujo no nosso campo de energia. Uau, óleo sujo. Dá quase para sentir a textura disso. Sim, se a gente pensar no peso físico de uma dívida, aquela tensão nos ombros, o peito apertado, a insônia, essa metáfora do óleo sujo faz todo sentido biologicamente, né? Faz mesmo. Então esses anjos atuariam limpando essa sujeira e densidade para que as pessoas possam finalmente focar em propósitos maiores, em vez de só sobreviver pagando o próximo boleto. Essa metáfora é brilhante porque torna um conceito bem esotérico, tipo o campo energético, em algo quase palpável, sabe? Mas isso nos leva ao primeiro grande obstáculo lógico dessa teoria. Qual seria? Bom, se a abundância é o nosso estado natural e se tem esses especialistas celestiais prontos para limpar essa energia pesada, por que a humanidade sente que está se afogando nessa correnteza? Ah, sim. A resposta do material começa com uma lei universal e esbarra na mente humana. O texto é inflexível sobre a chamada lei do livre-arbítrio. A regra de ouro, né? Exato. Na visão deles, nem mesmo a força criadora ou os anjos podem intervir na vida de alguém sem permissão explícita. É inviolável. Então, o passo número 1 é simplesmente pedir ajuda. Parece fácil demais. Parece, mas aí entra o grande vilão da dinâmica, que é o nosso ego. Ele cria uma barreira enorme, porque não se contenta em só pedir ajuda. Ele exige controlar milimetricamente como, quando e de onde essa ajuda vai chegar. A famosa necessidade de controle. Isso, a mente egóica tenta resolver os problemas, traçando cenários superlógicos, mas ao tentar controlar o incontrolável, gera uma ansiedade tão tóxica que age como um pedal de freio na manifestação. É a lógica do ilógico. E o livro traz uma analogia sobre um restaurante para ilustrar isso, e eu achei absolutamente genial. Ah,
A do sanduíche de abacate? Isso, pedir ajuda aos céus é tipo como pedir um sanduíche de abacate no restaurante bacana. A gente faz o pedido ao garçom e confia que vai chegar. Ninguém vai atrás do garçom? Exato, ninguém levanta da mesa, segue o cara até a cozinha, pega no braço do chefe e dita como ele deve fatiar o abacate ou qual faca usar. A gente só pede e aguarda na mesa. O problema é que a nossa mente quer entrar na cozinha do universo o tempo todo. Somos aquele cliente insuportável no restaurante espiritual, né? Totalmente. Microgerenciando tudo e exaurindo a nós mesmos. E o que é fascinante aqui é como o livro propõe desarmar essa ansiedade de controle. Porque é exaustivo tentar ditar os caminhos do universo. Os autores sugerem uma técnica muito pragmática. Qual é? Adicionar uma frase simples no final de qualquer pedido ou oração. A frase é, isto ou algo melhor, Deus. Nossa, isso é poderoso! Muito. Ao adicionar essa cláusula de escape, retira-se aquela pressão gigantesca de ter a resposta certa para tudo. É aceitar que a inteligência universal pode ter um plano superior. Um panorama que a gente não consegue enxergar. Exato. Na prática, é dar permissão ao universo para fazer um upgrade no nosso pedido, sabe? Entregando soluções que a mente lógica jamais imaginaria. Isso muda completamente a dinâmica, tira um peso enorme dos ombros. Mas, digamos que a gente consegue superar essa fase. Fizemos o pedido do sanduíche de abacate, adicionamos o algo melhor e sentamos pacientemente na mesa. Longe da cozinha. Longe da cozinha. Mas e o que acontece quando o garçom traz o prato e nós, de forma totalmente subconsciente, trancamos a porta do restaurante e recusamos a entrega? O bloqueio do recebimento. Sim, porque o foco do livro dá uma guinada muito interessante aqui. Ele sai um pouco das leis celestiais e mergulha fundo na psicologia do merecimento e também no impacto tangível da linguagem que usamos no cotidiano. Pois é, não adianta nada o universo tentar entregar a encomenda se a pessoa não se sente digna de assinar o recibo, né? Essa dificuldade crônica de receber é apontada como um dos maiores bloqueios. E de onde vem isso, segundo eles? Da infância, na grande maioria das vezes. É o momento em que a gente absorve como os adultos lidavam com dinheiro, o estresse do fim do mês, as brigas por causa de contas. O subconsciente grava que dinheiro é sinônimo de dor. Exatamente. E para quem acredita em reencarnação, o texto até menciona votos de pobreza feitos por monges e freiras em vidas passadas, contratos energéticos que ainda estariam ecoando hoje. Eles ensinam até a cancelar isso, né? Ensinam práticas de visualização para cancelar esses votos. E além dessa camada psicológica, tem a mecânica do som. Os autores argumentam que a linguagem dita a realidade de forma literal, quase arquitetônica. Sim, eles explicam que as palavras faladas viajam a mais de 1000 quilômetros por hora e carregam uma energia física real. O exemplo da Carolyn Purchase resume bem isso. A dona da loja, certo? Isso. Ela tinha uma loja na Nova Escócia e um hábito verbal bem comum. Sempre que perguntavam da loja, ela dizia: "Nunca serei rica, mas a loja paga as contas." Era um mantra diário dela. Uma limitação verbal clássica. Total. Até que ela leu sobre o assunto, percebeu a densidade das palavras e decidiu mudar a resposta. Ela passou a afirmar: "Este lugar é uma mina de ouro." E o livro relata que, após essa simples mudança, as vendas aumentaram 40% em um ano. Incrível, né? Só mudando a resposta padrão. Sim, mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Por favor, vamos lá. Dizer coisas positivas o tempo todo, chamaram a lojinha de mina de ouro, parar de reclamar, e isso não seria apenas viver numa bolha de ilusão. Quero dizer, existem problemas reais no mundo. A inflação existe, os juros são reais. Como o livro lida com isso sem soar como uma positividade tóxica e alienada? Olha, essa é a crítica mais comum a esse tipo de literatura. Mas os autores são cuidadosos. Não se trata de ignorar o perigo ou fingir que as crises sistêmicas não existem. A questão central é sobre a alocação de recursos energéticos. Como assim? A negatividade, o pânico e a reclamação carregam uma vibração energética muito baixa. Estrategicamente falando, é inútil para resolver problemas. O texto cita que a economia global não deve receber autoridade para ditar a abundância pessoal de ninguém. Ou seja, culpar a economia é terceirizar a culpa. Exato. Quando alguém culpa o governo,
ou a concorrência está entregando todo o poder pessoal às circunstâncias externas. O ego adora focar no caos externo porque fornece uma justificativa perfeita para o fracasso, e sem culpa. Faz sentido. O livro também fala sobre sentimentos como ciúme, né? Sim, categorizados como energias extremamente tóxicas. Olhar para o sucesso alheio com inveja manda a mensagem de eu não tenho o que o outro tem. A realidade responde a essa vibração de escassez, garantindo que a pessoa continue exatamente onde está. É uma mudança de paradigma enorme. Focar no que se quer criar internamente e não no caos lá fora. Mas focar em palavras positivas não significa deitar no sofá esperando uma maleta de dinheiro caído do céu. Definitivamente não. E é aí que a conversa transita de uma forma bem pé no chão para a necessidade de ação física e o conceito da cocriação. Cocriação é o motor disso tudo, sabe? A premissa é que alta energia resulta em manifestação rápida. E não é um conceito místico esforçante, é biologia pura. A parte da saúde física. Exato. O livro destrói aquele mito perigosíssimo de vou cuidar da saúde quando tiver dinheiro. A saúde física é o pré-requisito da abundância, não um prêmio final. Comer alimentos orgânicos, caminhar. Isso. Plantar num vaso se o dinheiro estiver curto é um investimento inegociável em energia vital. Mas talvez a parte mais dura dessa sessão seja a exposição das chamadas táticas de adiamento. Ah, as famosas táticas de adiamento. Isso doeu um pouco ler, confesso. É um soco no estômago para muita gente, né? São aquelas atividades compulsivas que usamos inconscientemente para drenar a energia criativa. Comer sem fome, rolar o feed das redes sociais por horas, compras por impulso. Tem aquele caso da mulher atolada em dívidas. Sim, uma história real e trágica. Descobriu-se que ela tentava preencher o vazio emocional de um emprego sem propósito, fazendo compras de roupas que não precisava. É o ciclo vicioso perfeito e destrutivo. Ela odiava o trabalho, mas ficava presa lá para pagar as dívidas que criou tentando se consolar pelo trabalho. Isso lembra muito o comportamento humano de fugir do fracasso. Essas táticas são tipo como comprar um bilhete de loteria e guardá-lo na gaveta sem nunca conferir os números. Uma fuga da realidade. Total. O ego prefere a fantasia perpétua de talvez eu seja um milionário amanhã do que ver que não ganhou e ter que ir atrás do sonho de verdade. Preferimos nos distrair na internet a enfrentar a rejeição. Muito real isso. E se conectarmos isso ao panorama geral que o livro tenta pintar, percebemos que não há espaço para preguiça nessa filosofia. Exige compromisso prático. A instrução é dedicar pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, à construção do propósito de vida. Sem desculpas. Sem desculpas. Os próprios autores usam a criação do livro como exemplo. A inspiração espiritual não materializou o texto do nada na tela. Eles tiveram que sentar, silenciar os telefones e digitar palavra por palavra. Suando a camisa. Exato. A cocriação exige o suor humano operando em conjunto com a intenção divina. Sem a parte humana suando a camisa, a matemática simplesmente não fecha. Tendo estabelecido isso, o livro nos entrega um verdadeiro kit de ferramentas, né? Quais são as técnicas exatas para manter essa mente rebelde no caminho certo? Eu gostei muito da categorização das afirmações. É uma metodologia bem útil. Eles dividem em 3 tipos. Tem as constantes, para manutenção diária, tipo repetir, sou um profissional excelente. Tem as de aquisição, focadas como um laser para atrair objetos ou dar grandes saltos na carreira. E as de emergência? Sim, para lidar com prazos urgentes. E o interessante é que não é mágica, é reprogramação do cérebro para enxergar oportunidades. Mas além das palavras, tem ferramentas físicas visuais, né? As velas e os cristais. Sim, o uso de velas e cristais de quartzo transparente durante visualizações. O livro aconselha lavar as velas com água salgada antes. O sal é um purificador milenar, cria uma tela em branco pura. A chama da vela atua como um ponto de foco físico indispensável. Para a mente não vagar. Isso. E o cristal de quartzo atua como uma lente de aumento energética. Como uma lupa que concentra luz solar para acender um fogo, o cristal organizaria as ondas caóticas do pensamento. O livro ilustra essa força com a história da dançarina com câncer.
Essa história de arrepiar. Totalmente. Disseram que era irreversível, que ela devia preparar o testamento. Mas ela recusou o diagnóstico e começou a visualizar a própria cura intensamente, Ela se imaginava no palco, né? sentindo o suor, o esforço muscular, ouvindo os aplausos. E via a si mesma envelhecendo saudável. E, contra as estatísticas, alcançou a remissão completa. A visualização virou a medicina dela. Foi uma recusa absoluta de aceitar outra realidade. Nossa, é impressionante. Mas vamos ser realistas por um momento. Então, o que tudo isso significa na prática de quem não tem o desespero de vida ou morte dessa dançarina? A mente humana divaga de forma absurda. O que acontece se, no meio da visualização da carreira dos sonhos, a mente vai parar na lista do supermercado? O papel higiênico é que acabou. Isso. Ou a conta de Liz. O universo pune essa falha. O pedido do sanduíche vai pro lixo. É uma preocupação válida, mas o livro é acolhedor quanto a isso. Ele normaliza totalmente a perda de foco. A distração não é um pecado ou falha moral. É só o subconsciente pedindo atenção para uma tarefa pendente. Como a gente resolve isso? A pessoa deve lidar mentalmente com o que é urgente. Talvez fazer uma pausa e anotar a lista de compras para esvaziar a mente e voltar pacientemente ao exercício. O livro usa a analogia do mestre virtuoso e do estudante do conservatório. Ah, da música. Sim, o estudante vai errar as notas, perder o tempo. Ambas produzem ondas sonoras, mas a melodia do mestre, que tem anos de treino para não perder o foco, manifesta resultados como eficiência e beleza infinitamente superiores. Faz todo sentido. É um treino muscular da mente, não perfeição imediata. E isso nos leva à fase final do processo. Chegamos ao momento em que as manifestações começam de fato a pipocar na vida física. Como devemos reagir para não estragar tudo? Aí entra a arte de receber, né? Equilibrar a energia masculina, que é a força da ação, dar, controlar e ir atrás, com a energia feminina. Que seria a receptividade. Exato. Receber graciosamente, usar a intuição, nutrir. Se a pessoa passa a vida operando só na energia de doação, resolvendo os problemas dos outros, mas recusa ajuda por orgulho ou culpa, ela bloqueia o fluxo do universo. E para ilustrar isso, tem a metáfora das gaivotas e a madeira à deriva. Essa imagem é muito poética. Imagina um marinheiro perdido no mar há semanas. De repente ele vê uma gaivota ou um pedaço de madeira boiando. Ele sabe que a terra firme está próxima. Porque gaivotas não voam no meio do oceano profundo. Exato. O marinheiro não surta ou atira o leme no mar porque o continente não apareceu magicamente naquele segundo. Ele entende que a gaivota é prova de que está remando na direção certa. É tragicamente absurdo pensar que o marinheiro viraria o barco e desistiria 5 minutos antes de a terra aparecer, só porque achou que uma gaivota não era o suficiente. É uma tragédia de ansiedade. E trazendo para hoje, é como alguém num app de relacionamentos que deleta o app exatamente no perfil anterior ou da pessoa com quem iria casar. As pequenas coincidências e favores são as nossas gaivotas. O segredo é celebrar apaixonadamente essas gaivotas como provas de que a Terra está perto. Isso levanta uma questão importante que é abordada no clímax do livro, o conceito do contrato divino. Como funciona esse contrato? O fluxo de abundância é um acordo feito com o universo que exige a nossa permissão contínua. E a pessoa no controle do contrato somos nós. Se um emprego suga a alma ou uma relação se tornou tóxica, a pessoa tem autoridade para encerrar esse acordo. Cortar os cordões, como eles dizem. Sim, pedir aos anjos para cortarem os cordões ou escrever o objetivo num papel e enterrar na terra. Isso encerra o ciclo de forma grata, abrindo espaço para o novo. E a mensagem final é que a verdadeira abundância é um dever moral. Não tem a ver com egoísmo. Pelo contrário, devemos manifestar riqueza para não sermos um peso financeiro e para podermos exercer influência ética no mundo, ajudando causas reais. Quem tem mais pode consertar mais coisas no mundo. O que nos leva ao final do nosso mergulho nas páginas desta obra. Recapitulando essa jornada estruturada, tudo começa com a humildade de pedir ajuda, destronando a arrogância do ego. Passa por alinhar o vocabulário falado com a saúde do corpo físico. Exige ação diária e o uso de ferramentas de foco mental. E culmina na permissão graciosa para receber essa abundância e redistribuí-la generosamente pelo mundo. E toda essa análise nos deixa com um pensamento final bastante intrigante, construído sobre o material que acabamos de explorar. Qual seria? Pensemos nisto por um instante. Se cada fofoca no corredor e cada reclamação murmurada são, na verdade, pedidos literais e concretos ao chefe universal no grande restaurante da vida,
Que tipo de banquete bizarro e caótico a nossa sociedade está encomendando coletivamente neste exato momento, apenas com as conversas corriqueiras? Nossa, é uma reflexão em tanto. Um cardápio bem tóxico. Pois é. E o que aconteceria se amanhã todos nós decidíssemos mudar radicalmente o nosso vocabulário? Será que descobriríamos que o tempo todo o rio estava pronto para nos carregar em absoluta segurança para o oceano? É uma provocação transformadora para quem nos ouve levar para o resto do dia. Até o nosso próximo mergulho.